por praticar, Senhor Jesus, e por praticar isso, irmãos, muitos irmãos têm colhido frutos. Muitos irmãos, na experiência, eu creio que depois vocês vão compartilhar, vocês vão poder falar isso. Por praticar, vocês têm colhido frutos. Vocês têm sido abençoados por praticar. Mas, irmãos, se alguém entre nós ainda tem essa dificuldade de praticar, eu quero ter comunhão com vocês nessa manhã, para nós sermos ajudados. Não sei se os irmãos perceberam, ainda não colocamos o gasofilaço aqui na frente para ofertas, como nós fazemos todo domingo. Mas vai ter, viu, irmãos? Depois nós vamos ter a oportunidade. Mas antes disso, eu quero ter um pouco de comunhão com os irmãos. Porque muitas vezes na experiência, nós colocamos aqui, e surgem algumas interrogações na nossa mente. Poxa, mas agora é todo domingo? Todo domingo eu vou ter que levantar da minha cadeirinha e ir aqui na frente ofertar? Todo domingo agora? Peraí, como é que é isso? O porquê disso? O porquê disso agora? Está vendo, irmãos? Surgem essas interrogações. E eu quero ter comunhão com você, irmãos, no nome de Jesus, para que o Senhor, por meio da palavra, lave a sua consciência. Para que o Senhor, por meio da palavra, lave nossa consciência e tire essas interrogações. Esses pontos de interrogações, por quê? Não é? O primeiro ponto de interrogação é o porquê. Por que disso? Por que a igreja mudou de repente? Está caminhando por esse lado? Eu louvo o Senhor pela palavra, que nós não estamos aqui falando palavras isoladas, não é? Nós não simplesmente reunimos e falamos, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Não, irmãos, nós estamos aqui seguindo a palavra profética. O Senhor usa um canal, esse canal libera a palavra para nós, e por meio desse canal falar para nós, irmãos, nós estamos aqui para fortalecer, testificar, reforçar o encargo. Foi-me passado algumas semanas o sentimento de falar um pouquinho com os irmãos, ter essa comunhão sobre ofertas e dízimos. E eu, orando ao longo dessas 2 semanas, falei, poxa, Senhor, vou falar sobre o quê? Não é? Eu posso falar alguns princípios, eu posso falar sobre algumas coisas, eu posso usar a antiga aliança, mas pode gerar aquelas interrogações na cabeça ou na mente dos irmãos, do tipo, peraí, dízimo é coisa do Velho Testamento, não é? É o que muitos falam, muitos se apegam a isso, muitos não conseguem tirar do seu bolso o seu dinheiro, porque se apega a isso. Mas eu louvo o Senhor pelo encargo da palavra, que na sexta-feira, quem está acompanhando de perto a palavra, irmãos, desfruta do alimento diário, tem visto. Na sexta-feira, pela misericórdia do Senhor, falou para nós um pouco sobre oferta de riquezas materiais, não falou? Os irmãos desfrutou sexta-feira? Os irmãos desfrutou, tocou no sentimento? Então, ou seja, não é uma palavra isolada, não é algo que eu preparei e quero colocar na cabeça dos irmãos, não é isso, irmãos. Nós estamos aqui para sermos edificados juntos por meio da palavra. A palavra, ela tem poder de nos edificar. A palavra tem poder de tirar esses arrazoamentos de nós. E quando falou sobre ofertar, o irmão essa semana usou a ilustração de Lucas 8. Irmão, como é rico aquilo ali. Os irmãos conseguiram perceber, em Lucas 8, falou sobre algumas mulheres que supria o ministério terreno de Jesus. Vamos ler, para nós começarmos a ter um pouco de comunhão, amém? Lucas 8, Senhor Jesus. Versículo 1, vamos ler juntos, irmãos? Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades,
Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Guza, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Eu quero tocar um pouquinho, irmão, não sei se os irmãos desfrutou essa semana, sobre essas mulheres. O que elas tinham em comum? Aqui falou sobre algumas mulheres que supria o ministério terreno de Jesus, mas elas tinham algo em comum. O primeiro aspecto, irmão, que eu quero tocar, que todas essas mulheres aqui, elas foram curadas por Jesus. Elas foram ajudadas, de certa forma, elas foram beneficiadas pelo ministério terreno de Jesus. Todas elas. Umas, o Senhor a libertou de 7 espíritos malignos. A outra foi curada de enfermidade. Então todas elas tinham algo em comum. Então por que elas seguiam o ministério terreno de Jesus? Prestando-lhe assistência. Porque elas tinham no coração um sentimento chamado gratidão. Toca nisso, irmão. O sentimento, ela só ofertava os seus bens porque elas tinham no coração um sentimento chamado gratidão. Sem gratidão, eu e você não conseguimos ofertar ao Senhor. Sem gratidão, o Senhor não consegue tocar na parte mais profunda do meu ser. Sem gratidão, o Senhor não consegue tocar naquilo que mais me dói, que é o meu bolso. Dói, irmão, muitas vezes na experiência, né? Na experiência muitas vezes é assim. Quando o Senhor toca no meu bolso, não parece que está tirando um pedacinho de nós, na experiência, parece que está arrancando um pedacinho, dói. Mas nós só ofertamos, nós dizimamos, porque temos um coração de gratidão. Se eu e você formos gratos ao Senhor, irmãos, todos os arrazoamentos, todos os pontos de interrogação caem por terra. Toda vez que o inimigo levantar um ponto de interrogação na minha mente, se o meu coração for um coração de gratidão ao Senhor, ele cai por terra, irmão. Porque eu estou vivendo a vida da igreja por ter um coração de gratidão ao Senhor. Eu oferto ao Senhor porque eu sou grato ao Senhor pelo que Ele fez. E não só pelo que Ele fez, porque Ele tem feito em minha vida. O Senhor fez, tem feito e vai continuar fazendo. É por isso que eu oferto ao Senhor, coração de gratidão. Essas mulheres, no início do versículo do capítulo 8, fala que o Senhor ia pregando o evangelho do reino e os discípulos iam com Ele. Então tinha quem pregava. Mas talvez essas mulheres não pregavam, não é isso? Elas não iam, elas não eram um dos 12 separados para ir levar a palavra, mas elas estavam na retaguarda. Elas ofertavam, elas serviam ao Senhor com aquilo que elas tinham de mais precioso. Era uma oportunidade delas servirem ao Senhor. Eu e você temos oportunidade de servirmos ao Senhor. Seja, servir ao Senhor com o nosso tempo, servir ao Senhor com a nossa vida, servir ao Senhor nos serviços práticos da igreja, mas além disso, irmãos, tem o ministério de oferta de riquezas materiais, que eu e você precisamos estar engajados e servir ao Senhor. No nosso meio, não sei se os irmãos percebem, irmãos, nós não temos muitos irmãos com posse, né? Aqueles grandes irmãos que ofertam grandes valores, mas nós temos muitos irmãos com o coração aberto para ofertar ao Senhor. E até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Na comunhão eu tenho a liberdade de falar isso para os irmãos. Toda vez que você e eu colocamos o nosso dinheirinho ali no gasofilácio, esse dinheiro é destinado para alguns itens. Eu tenho a liberdade de falar isso para os irmãos. Nós acabamos de cantar um hino que fala que nós estamos sendo tecido, entrelaçados no tecido de amor. Nós não somos família. Então eu tenho a liberdade de ter essa comunhão com os irmãos. Toda vez que eu e você colocam o nosso dinheiro ali, para que serve esse? Para onde vai? Para onde vai os nossos recursos, esses recursos? Eles servem para suprir a necessidade e a manutenção do local de reunião.
tem necessidade, tem uma conta para pagar, conta de água, de luz, internet. No nosso meio não temos irmãos, deixar bem claro para os irmãos isso, que são assalariados, vivem de salário da igreja. Não temos irmãos assim. Os irmãos servem ao Senhor pela graça e por um coração voluntário. Não é isso? Os irmãos são voluntários em servir ao Senhor. Mas, toda vez que você coloca o seu dízimo e a sua oferta ali, ele tem alguns itens. Temos ofertas que a igreja participa mensalmente. Mensalmente a igreja participa de oferta para a obra. Talvez você não saiba, mas o seu dinheiro, a sua oferta, aquilo que você separa para o Senhor, ela tem alcançado pessoas fora da nossa cidade, irmãos. Talvez você não saiba, nós temos isso diariamente em lives, alimento diário, obra na África. O seu dinheiro tem chegado até lá, irmão. Fique ciente disso, que a sua oferta tem chegado até lá, porque a igreja, ela participa com isso. Então, irmãos, vamos deixar bem claro, vamos tirar da nossa mente esse ponto de interrogação que o inimigo lança em nós, lança no nosso coração, do tipo, para quê? Por quê? Será que é necessário? Essas são algumas interrogações. Ontem o irmão compartilhou a palavra que fala de uma briga, de uma guerra de dois reinos. Guerra de dois reinos. Ou seja, o Senhor, o reino de Deus, e o reino do inimigo, do adversário de Deus. O Senhor quer edificar a sua igreja. Você crê, irmãos, que nós estamos vivendo a vida da igreja para sermos edificados, para edificarmos o corpo de Cristo? E para a edificação do corpo de Cristo, é necessário palavra, é necessário homens que se dispõem a ir levar a palavra, e é necessário recursos. O recurso, irmão, ofertas nossas, serve para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, eu tenho liberdade de ter essa comunhão com os irmãos, porque o Senhor, sendo rico em misericórdia, nos permite ouvir tal palavra. Irmãos, nós cantamos o hino e gostamos, e essa semana, ao desfrutar dessa palavra, eu comecei a repetir esse hino na minha mente, que o hino fala o seguinte: o Senhor insiste em me fazer reinar. O Senhor insiste em me fazer reinar. O Senhor insiste em te fazer reinar. O Senhor não abre mão de você. O Senhor não abre mão de mim. Se o Senhor insiste em me fazer reinar, Ele precisa ganhar algo que é essencial. O Senhor precisa ganhar algo que é mais importante, que é o meu coração. Irmão, o Senhor ganhar o meu coração, Ele precisa tocar naquilo que eu mais amo. Não é? O irmão talvez passou despercebido semana passada, ao chamar para a oferta, o irmão falou um pontinho, se os irmãos perceberam, e eu falei, poxa, é isso mesmo. Toda vez que eu levanto para ofertar, um pedaço do meu coração vai junto. Parte do meu ser vai junto. Toda vez, irmãos, que eu separo para o Senhor parte daquilo que o Senhor tem me dado, parte do meu coração, parte do meu ser vai junto. Então, só voltando para a questão das mulheres em Lucas 8, eu só oferto, eu só consigo manter essa prática por gratidão. Por gratidão. Não faça, irmãos, por lei, não faça por religião, não faça por obrigação, faça por gratidão. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Na experiência individual, o Senhor tem cuidado de você? Você percebe que o Senhor cuida de você? Irmão, nós temos visto aí. Você liga a televisão, só fala de crise, só fala de aumento de preço. Te falta alguma coisa? Na experiência te falta? Muitas vezes nós vamos lá comprar, a gente percebe por perceber que aumentou, mas isso para nós o Senhor tem nos suprido, irmãos. O Senhor tem sido misericordioso para com nós. Como eu não tenho um coração de gratidão ao Senhor? Tudo que eu tenho é o Senhor que me dá. Tudo que eu tenho
é o Senhor que me supre. Se você tem disposição, saúde, energia para levantar de manhã, sair para o trabalho, irmão, é o Senhor que te dá. Não pense que isso vem de você não, meu querido. É o Senhor que te dá. A disposição é o Senhor que te dá. Se você tem disposição, condição, capacidade de adquirir algum recurso, algum bem, é o Senhor que te dá. É o Senhor que supre isso para você. Não se iluda, achando que isso vem de capacidade própria, de condição humana, que isso vem de nós. Não. Eu preciso ter um coração simples, que isso vem de Deus. Que o Senhor é o maior responsável pela minha vida. O Senhor é responsável por você, meu irmão. O Senhor é responsável pela sua vida. O Senhor cuida de você. Há poucos tempos atrás, nós passamos por uma pandemia. Passamos ou não passamos? Tudo fechou. Tudo ficou fechado. Pessoas perderam o emprego. Não pode sair, não pode sair nem para trabalhar muitas vezes. Te faltou alguma coisa? Na experiência, te faltou alguma coisa? Me perdoa, viu, irmãos? Eu tenho liberdade, falo isso no amor que eu tenho pelos irmãos. Te faltou alguma coisa? Na minha experiência, irmão, não me faltou nada. O Senhor continuou me suprindo. O Senhor continuou me suprindo. O Senhor continuou cuidando da minha casa. Então, irmão, como eu não tenho um coração de gratidão ao Senhor? Não só pelo que o Senhor fez na minha vida, no aspecto de salvação, pelo que o Senhor tem feito nos dias de hoje, no meu viver. O Senhor é aquele que cuida de mim. O Senhor é aquele que cuida de você. Se eu pegar as promessas, a palavra, aquilo que o Senhor tem falado para nós, irmão, a palavra está repleta de promessa, que o Senhor é que cuida de nós. O Senhor é que cuida. Eu preciso me apegar a isso, irmãos. Me apegar a isso. Porque se eu não me apegar a isso, toda vez que eu me dispor a ofertar, eu vou sentir como perca. Eu vou sentir como se estivesse tirando um pedacinho de mim. Eu estou perdendo recursos. Eu estou perdendo. Não é? Parece que está tirando, está se esvaindo. Irmãos, ofertar, dizimar, não é perca. É retribuir ao Senhor aquilo que Ele tem feito por nós. Eu estou devolvendo ao Senhor, com um coração alegre, com um coração de gratidão, aquilo que o Senhor tem feito por mim. Eu simplesmente devolvo. Eu simplesmente retribuo. Só para os irmãos desfrutar um pouquinho, vamos ler Provérbios 3, no versículo 9, amém? Provérbios 3. Senhor Jesus, amém? Vamos ler juntos, irmãos? Honra ao Senhor. Os irmãos acharam? Às vezes o provérbio some na Bíblia, né? Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias da tua renda. E vamos ler o 9 e o 10, amém? Vamos ler de novo? Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Há uma promessa ou não há uma promessa? Eu posso me apegar à promessa, mas eu não quero que você se apegue a essa promessa, não. Eu quero que você se apegue à parte principal do versículo 9. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor com teus bens. Honre ao Senhor com aquilo que o Senhor tem te dado. Honre ao Senhor. Tem uma promessa, irmão. A promessa é consequência. Fidelidade, irmão, se você for fiel, a promessa, ela é consequência. Malaquias 3:10 também tem uma promessa, não tem uma promessa ali? Não tem uma promessa? Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na tua casa. Aí depois o Senhor continua. Vamos ler, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler Malaquias 3:10. Senhor Jesus. Malaquias 3:10, vamos ler?
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Há uma promessa ou não há? Há uma promessa. Irmão, mas essa promessa aqui é consequência. Honre ao Senhor com teus bens. A promessa é consequência. Tenha um coração, irmão, de gratidão ao Senhor. Eu preciso, na minha experiência individual, aprender a ter um coração de gratidão, a honrar o Senhor de fato, com aquilo que o Senhor tem me dado. Porque, irmão, se eu tiver esse coração, a promessa virá. A promessa automática. E não estou aqui falando de evangelho de prosperidade não, viu, irmãos? A igreja não é isso não é evangelho de prosperidade, não é troca, não é para você fazer troca para o Senhor, dar uma de Jacó, não é isso não, irmão. Não estou falando disso não, mas eu estou falando que há uma promessa. Há isso na Bíblia. Se há isso, eu não posso ser negligente. Eu não posso ser negligente. Mas, por amor ao Senhor e por amor a vocês, eu quero encorajar vocês a ficar com a parte principal. Honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor. Tá bom? Então, o ato de ofertar e dizimar, irmão, deve ser feito com alegria. Eu só faço isso porque eu sou grato. Vamos ler 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9. Senhor Jesus. Amém. 2 Coríntios 9, versículos 6 ao 8. Amém? E isso afirmo: aquele que semeia pouco, também ceifará. Pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que estiver proposto no teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Primeiro ponto que eu quero tocar com vocês aqui: pouco, que semeia pouco, pouco ceifará. Mas o que é pouco, o que é muito? Qual que é a definição de pouco e muito? Hã? Qual que é a definição na experiência? Pouco é muito. O que é pouco, irmão? Hã? É dar muito, dar pouco? O que é isso? Como que os irmãos percebem isso? O que é pouco? Vamos desfrutar um pouco de Lucas, a experiência da oferta da viúva. Ali tem uma definição. Define para nós o que é pouco, o que é muito. Vamos ler lá? Senhor Jesus, Lucas 21. Lucas 21. Senhor Jesus, do 1 ao 4. Vamos? As irmãs lêem o versículo 1 e os irmãos o 2. Pode começar, irmãs. Lançando pequenas moedas. Deu que tudo que possuía, todo o seu sustento. Definição de pouco e muito. O que semeia pouco, pouco ceifará. Mas o que semeia muito, muito colherá. Irmão, definição de pouco, muito, tá? O que semeia com coração. O que semeia com coração. Você pode colocar muito dinheiro no gasofilaço e pouco coração. Ou você pode colocar pouco dinheiro ali e muito coração. Derramar todo o seu coração naquele negócio. Está vendo, irmão, a definição? Você pode dar muito.
Você pode ser um irmão que oferta muito. Você pode ser um irmão que é fiel, mas o seu coração não vai junto. E mais uma vez eu te falo, irmãos, o Senhor não quer só o seu dinheiro. O Senhor não quer só o meu dinheiro, o Senhor quer o meu coração. O Senhor quer o meu coração. Por que que o Senhor tem dado essa virada no nosso meio, falar sobre dinheiro, irmão? Porque o Senhor quer ganhar aquilo que é mais importante, ganhar o meu coração, me desarraigar desse mundo perverso. O Senhor quer me desarraigar, me tirar desse mundo, porque tem uma força nesse mundo que me atrai, que me prende, que é o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro. O amor do dinheiro. O amor do dinheiro, ele ainda me prende. Ofertar, irmãos, é derramar o meu ser ao Senhor. É eu colocar um pouco do meu coração. Irmãos, se você tem essa prática, eu quero te encorajar a conservar essa prática. Se você ainda tem dificuldade em praticar, eu quero te encorajar a começar a praticar. Se derrama ao Senhor. Está vendo a experiência da viúva pobre? Fala que os ricos davam daquilo que lhes sobrava. Ou seja, eles davam por dar. Eles davam porque ouviu na lei que tinha que dar. A lei falava que tinha que dar, eles davam. Mas o coração não ia junto. Não vai. Eu posso dar meus recursos, mas o Senhor não está ganhando o meu coração, não está ganhando o meu ser, não está ganhando o meu íntimo. O Senhor não está produzindo mudança no meu interior. Não está produzindo. Mas a viúva pobre, ela se derramou, ela se entregou. Ou seja, o Senhor estava ganhando o seu interior. Havia uma mudança interior, estava havendo uma transformação interior. Irmãos, o princípio de oferta é o princípio de se derramar ao Senhor. Ofertar é se derramar, ofertar é dar. Ofertar, irmãos, é doar. E toda vez que eu faço, o Senhor fala, que nós lemos no versículo, fala que o Senhor dá, ama aquele que dá com alegria. Alegria. Ou seja, isso não pode gerar em mim uma tristeza, não pode gerar no meu interior um sentimento de perder. E muitas das vezes na experiência, o inimigo, ele inverte os papéis, não é? Necessidade 1000, contas 1000 para pagar, aí você de repente é tocado, fala, vou tirar meu dízimo, vou separar minha oferta, dá um sentimento de perda, dá um sentimento que parece que você está perdendo algo, fala, puxa, eu estou perdendo recurso. Inimigo de Deus, irmãos. Inimigo de Deus. Muitas vezes na experiência, nós somos assim. Falo, irmãos, por experiência, eu já fui assim um dia. Dessa forma, ó. Pega aqui. Eu estou ofertando. Estou ofertando, irmão. Está vendo? A dificuldade. Aí eu consigo. Eu começo a caminhar, deixei minha oferta. Eu começo a caminhar, começo a lançar no meu coração. Poxa, e agora? O que ele vai fazer com a minha oferta? Para onde será destinada a minha oferta? Está vendo, irmão, como é que o inimigo ele é sagaz? Como é que o Senhor precisa mexer com o meu interior, ganhar o meu ser, ganhar o meu coração, mudar a minha mente, concernente aos meus recursos? Porque o inimigo, irmão, o adversário de Deus, ele lança o mundo nos seus aspectos, aspecto do pecado, da religião, da subsistência. Esses dois, irmãos, nós estamos sendo libertos disso. O pecado de forma grosseira, nós estamos sendo libertos disso. Mas o mundo da subsistência, da sobrevivência, ele é sutil. Ele ainda é uma força que nos atrai, não é? Ele cada dia me atrai a trabalhar mais, a ganhar mais recursos. Você fala, ó, muito bom. Eu estou trabalhando mais, eu vou ofertar mais. Quem dera fosse assim. Na experiência, muitas vezes, não é assim. Porque isso, irmão, é uma artimanha que o inimigo coloca no nosso coração para nos prender às coisas do mundo. O Senhor quer me desarraigar, me tirar, me arrancar desse mundo, e o inimigo quer me prender. E a forma que o inimigo usa para nos prender é por meio do nosso bolso, do nosso recurso. Dói. Muitas vezes na experiência dói. Eu comecei falando dos irmãos sobre ponto de interrogação. Não é? Irmãos, lava o seu coração, lava a sua consciência.
toda vez que eu for ofertar ao Senhor, eu preciso lavar primeiro o meu coração. Toda vez que eu for separar o meu dízimo, eu preciso lavar primeiro o meu coração. O que será feito? Irmão, não importa o que será feito. Eu preciso depositar, colocar diante do Senhor. O que será feito, irmão, é consciência de quem administra. Falo isso com toda a liberdade, que eu tenho liberdade para os irmãos, é consciência para quem administra. Se ele vai administrar bem ou mal, irmão, ele vai colher o fruto, os irmãos vão colher o fruto da forma como ele administra o meu e o seu dízimo, a minha e a sua oferta. Você pode ter certeza disso. Então, irmão, da minha parte, o que eu preciso ter diante do Senhor é um coração aberto. É uma disposição de me entregar ao Senhor. É uma disposição, irmão, de dar. Ofertar é dar, é depositar. Experiência de Atos 2. Tinham um viver todo em comum e fala que eles depositavam aos pés dos apóstolos. Irmão, ali não tinha pensamento, o que será feito, como vai ser. Não, irmão, depositava, coração voluntário. Isso precisa mover a nossa experiência. Se eu e você tivermos um viver assim, eu estou tendo um viver de andar na terra com os olhos nos céus. Não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de ter talvez a minha poupança, né? É bom você ter sua poupança, aquele recursozinho para o momento emergencial, mas não confia nela. Não coloca, não deposita a sua esperança na sua poupança, porque isso um dia pode acabar. Não deposita a sua esperança nos seus recursos. Porque se você depositar, irmãos, a sua esperança nos seus recursos, basta uma mudança. Os irmãos mais velhos, talvez poucos irmãos viu, mas os irmãos mais velhos já teve a experiência. Teve algum irmão aqui que teve a experiência de ter dinheiro na poupança e perdeu? Quem teve? Teve, José Luiz. Está vendo? Teve, perdeu. Teve algum irmão aqui, está vendo? Os irmãos mais velhos teve isso. Já tivemos isso em nosso país. Então não deposita a sua esperança na sua poupança, não. A minha e a sua esperança, irmão, ela vem do Senhor. Quem cuida de mim e você é o Senhor. Quem é responsável pelo meu sustento é o Senhor. Quem não permite que nada falte na minha casa é o Senhor. Está vendo? Porque senão, irmãos, eu vou começar só a juntar. O acumulador, aquele que se ajunta, aquele que não tem um coração de dar, de ofertar, ele quer juntar. Com medo de faltar, vai me faltar. Eu tenho que ajuntar, eu tenho que adquirir posse, eu tenho que colocar na poupança, eu tenho que comprar um imóvel, eu vou construir alguns barracãozinhos de aluguel. É o pensamento humano, irmão. É o pensamento que me prende nessa terra. É o pensamento que me leva a ficar preso, arraigado nas coisas do mundo. Eu tenho que me ajuntar, eu tenho que ajuntar. Ofertar não, porque ofertar está tirando recurso. Está vendo? Esse é o pensamento humano. Irmãos, mas tem uma advertência para nós. Lucas é precioso por causa disso. Vamos ler Lucas, de alguém que teve esse pensamento. Teve alguém lá que teve esse mesmo sentimento. Os irmãos já leram, nós vamos desfrutar novamente. Ó Senhor Jesus, Lucas 21. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não, irmão, perdoa. Senhor Jesus. Lucas 12. Lucas 12, viu, irmãos? Perdoa. Doze, 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. Onde estará o vosso tesouro, aí estará também o teu coração.
Mas eu quero ler com os irmãos o versículo, vou achar aqui agora, tá bom? Me perdoa. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmão? O versículo 15. O versículo 15. 15 em diante. Então lhes respondeu: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E o Senhor continua. Aqui fala uma experiência para nós, daquele que pensa em acumular, a juntar tesouro na terra. Ó Senhor Jesus. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Que farei? Arrazoava consigo mesmo. Que farei? Onde eu vou depositar isso? Eu vou ajuntar para quê? Mas aqui, ele teve esse pensamento um dia: vou ajuntar, talvez para o momento que eu precisar. Ele continua, vamos lá. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e ainda recolocarei todo o meu produto e todos os meus bens. E direi a minha alma, ao perigo aqui, irmão. E direi a minha alma: tens bens, ó Senhor Jesus, dos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Irmão, muitas vezes, irmão, nós só juntamos porque o nosso sentimento é o mesmo. Eu vou juntar para o futuro. Eu vou juntar para a minha aposentadoria. No futuro eu vou aposentar, eu vou viver tranquilo. Está vendo, irmão, como é que o inimigo, na sua sutileza, ele nos engana? Que direi a minha alma? Descansa, regala-te. Eu estou ganhando, eu vou começar a juntar. Está vendo? Que direi a minha alma? Irmão, só que há uma advertência no final desse versículo muito séria para mim e para você. Muito séria para mim e para você. Vamos continuar lendo? Deus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E tu, para quem será? E o que tens preparado, para quem será? Irmão, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Vale a pena, irmão, eu e você ajuntar tesouro nessa terra? Vale a pena? Irmão, seja equilibrado. Não estou falando para você não ter não, irmãos. Eu quero falar para você não depositar a sua esperança nisso. Não depositar a sua esperança naquilo que você ajunta. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e nem ferrugem corrói, irmãos. Está vendo? O inverso. Porque, irmãos, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Na experiência, eu tenho liberdade de falar isso para os irmãos. Vou usar um pouquinho da experiência de vida pessoal. Alguns irmãos que convivem mais íntimo comigo, sabem disso, eu já falei para os irmãos. E compartilhei no grupo da igreja. Tem 1 ano e meio eu perdi um irmão. Vai fazer agora 2 anos, agora em novembro. Meu irmão trabalhava em 2 empregos, irmãos. Hoje eu falo isso com liberdade. Por que eu tenho essa alegria? Hoje isso não pesa mais, porque eu tenho a certeza e a convicção que o meu irmão recebeu o Senhor e foi salvo. Mas meu irmão trabalhava em 2 empregos. Meu irmão era agente penitenciário e era concursado na prefeitura de Igarapé. Ele saía do emprego de manhã, encarava outro emprego. Está vendo, irmão? E ajuntando. Meu irmão conseguiu ajuntar alguma coisa. Ajuntou, comprou alguns imóveis, sítiozinho arrumado, para poder passar o fim de semana. Tudo bom para poder chegar aquele momento de descanso. E o momento de descanso do meu irmão, nessa terra não chegou. Está vendo, irmão? Então, eu tenho a liberdade de falar isso para os irmãos. Porque, irmãos, isso precisa ser a minha experiência. Talvez eu estou juntando, acumulando nessa terra, para chegar o meu momento de descanso nessa terra. E o meu momento de descanso pode não chegar. Meu irmão com 41 anos,
a idade que eu tenho hoje, nós somos diferentes de pouco tempo de idade, saiu, sofreu um acidente de moto, veio a óbito no local. Está vendo? Vale a pena eu e você acumular tesouro nessa terra? Mas o que me alegra na experiência dos irmãos, que eu quero contar para os irmãos, na experiência do meu irmão, 1 mês e pouco antes, meu irmão tinha sido batizado. Está vendo, irmão, o que me alegra? O que me alegra? Irmão, eu e você estamos vivendo a vida da igreja para ser, de fato, desarraigado desse mundo. Colocar toda a nossa esperança naquilo que é celestial, aquilo que ninguém pode tirar de nós. Irmão, se eu e você fizemos uma poupança celestial, irmão, lá não tem variação de câmbio. Lá o banco celestial não quebra. Lá o governo, irmão, não te toma. A bolsa não vai oscilar. Não vai. Lá não tem oscilação, irmão. Eu estou só depositando naquilo que é celestial. Eu estou preparando a minha alma para o Senhor, para a volta do Senhor. Eu e você precisamos estar preparando a nossa alma para a volta do Senhor. Não adianta. E uma forma, irmão, de eu preparar minha alma para a volta do Senhor é eu me desarraigar de recursos, com o coração alegre, que o Senhor ama o que dá com alegria e com gratidão. Irmão, vamos aprender a praticar isso. Vamos, irmão, tirar esse ponto de interrogação da nossa mente e praticar isso com sinceridade, com fidelidade ao Senhor. Lançar por terra agora, repreender o inimigo, toda vez que vier essa interrogação na nossa mente, para quê? Para onde? O que está sendo feito? Eu repreender o inimigo e falar, Senhor, Satanás, eu dou porque eu sou grato ao Senhor. Eu dou porque o Senhor é aquele que cuida de mim. Eu dou porque o meu coração não está nessa terra. Eu dou porque o meu coração não está preso nas coisas materiais. Eu dou porque eu quero aquilo que é celestial. Por causa do tempo, só para finalizar, irmãos, só terminar esse versículo, o 21. Assim, o que entesoura para si, e não é rico para com Deus. Assim, é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Amém? Tinha alguns outros pontinhos, mas por causa do tempo, dá tempo para os irmãos compartilhar. E, irmãos, eu quero que os irmãos se coloquem de pé, que nós vamos orar por você. Nós vamos orar, irmãos. Porque o Senhor precisa realmente mexer com isso em nós. Não é, mais uma vez eu falo para os irmãos, não é evangelho de prosperidade não, irmãos. Mas é um evangelho de nos desarraigar. Do Senhor tirarmos desse mundo perverso, de nós aprendemos a não depositar nossa esperança nesse mundo. Vamos, irmão, ficar de pé que eu quero orar por vocês, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã o nosso coração é de gratidão ao Senhor, porque, Senhor, a Tua palavra ela é fiel. O Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. O Senhor é aquele que é fiel. E, Senhor, mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel, porque a palavra do Senhor, ela não pode mudar. O Senhor prometeu que é fiel com cada um de nós. Senhor, venha nos abençoar. Senhor, com as nossas riquezas, com nossos recursos, Senhor, venha nos abençoar. E, acima de tudo, toca no nosso coração, para que nós tenhamos um coração de gratidão, Senhor, de ofertarmos ao Senhor, um coração de dar, um coração de ofertarmos, um coração de depositarmos, Senhor, aquilo que temos de mais precioso. Senhor, tudo que temos é do Senhor, tudo que temos é o Senhor que tem nos dado. Senhor, então por isso nós nos entregamos ao Senhor. Senhor, apresenta os irmãos, apresenta a casa dos irmãos, o emprego dos irmãos. Senhor, é por meio dele que o Senhor tem suprido, é por meio do emprego dos santos que o Senhor tem suprido a família dos irmãos. E creio que o Senhor vai continuar fazendo isso até a tua volta. Por isso, nessa manhã, ganha todo o nosso ser. Senhor, no teu nome, abençoa cada um dos santos, que o coração dos irmãos também é vencer um coração de dar, um coração de ofertar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Jesus. Amém?